No programa de hoje, vamos conversar com a Manja Cohen. Ela conosco vai falar um pouquinho a respeito da própria filosofia budista. Vamos conversar também a respeito de muitos momentos que têm sido vividos pelo Brasil e pelo mundo, e a nossa mente, sobretudo, que está aí transitando nesse mar de turbulências. Seja bem-vinda, Monja, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, Robinson. É um prazer estar com você e com todos aqui que estão nos ouvindo e nos assistindo. Prazer tê-la conosco. E eu gostaria de iniciar a nossa entrevista pedindo que a Monja compartilhe um pouco conosco, para quem ainda não conhece, o que é o budismo. Muita gente entende como uma filosofia ou como uma religião. O que é que a Monja pode dizer a respeito? O budismo é uma das grandes religiões mundiais. Algumas pessoas consideram como filosofia, e nós podemos dizer que existem muitas filosofias cristãs, filosofias judaicas, filosofias muçulmanas, islâmicas, espíritas, etc. Então, na verdade, ela começa com um monge que vai ser um monge histórico chamado Siddhartha Gautama, que vai ser chamado de Shakyamuni Buda. Shakyamuni é o nome da tribo dele. Muni quer dizer sábio, Shakya é o nome da família, que seria, por exemplo, Souza, né? Souza, o sábio do Souza, seria mais ou menos isso. E Buda, porque é aquele que despertou, o desperto. Então, a palavra despertar é muito importante para nós. E nós trabalhamos com as pessoas para a procura desse despertar. Isso é comum para todo o budismo, do qual há muitas escolas que até a algum ponto parecem se contradizer, e há várias correntes filosóficas que surgiram a partir dos ensinamentos de Buda. Mas Buda era um monge itinerante que viajava pela Índia toda, passando ensinamentos, e ele acabou formando uma corrente religiosa que negava alguns aspectos do hinduísmo clássico, do brahmanismo, de onde ele surge, e ele vai dar uma contrapartida de visão da realidade e da experiência mística. Então, é uma religião na Ásia de milhões de adeptos. Na Ásia tem pessoas assim de fé absoluta. Como aqui no Brasil, nós temos pessoas que vão de joelhos subindo escadarias, ou vão agradecer milagres recebidos. Isso para o povo asiático também existe. Como pessoas não asiáticas que entram em contato com a religião budista acham que é uma filosofia, porque o que nós vamos estudar são os textos, que seria a mesma coisa da teologia. Então, se nós vamos pegar teólogos, muitos teólogos vão até falar que aquilo que nós consideramos milagres ou preces, para eles isso não faz parte dos seus estudos, nem acreditam nisso. Isso é a crença de cada um. Então, nós temos também budólogos e budologia, que é de onde vai surgir a ideia de que tudo que é do budismo é filosofia. Mas existe um aspecto de crença, de devoção, de rituais, que são muito semelhantes, não iguais, às outras tradições que nós conhecemos no Ocidente. Por isso que se faz essa confusão, dizer, não é religião. Não, é uma religião, sim, de milhões de adeptos, milhões. Tem 3 grandes religiões no mundo de número de adeptos, que são cristianismo, islamismo e budismo. As outras vêm depois dessas 3, em número de adeptos. Perfeito. Diga. Ô, Monja, e uma coisa interessante, muita gente vincula ou pensa junto, quando se fala em budismo, se pensa em yoga. Qual é a relação entre o budismo e a yoga? Nasceram na Índia. São frutos da civilização da Índia antiga, né? Veja bem, o nosso príncipe, que era um príncipe que vai se tornar um monge itinerante, um mendigo e um grande pensador e um Buda, ele vem, quando ele sai do castelo, ele vai encontrar um grupo de yogis, que yoga tem mais de 5.000 anos, e ele vai se juntar a esse grupo de yoga e vai se tornar um yogi. Mas ele sente que ainda falta alguma coisa. E ele se separa desse grupo e vai fazer práticas meditativas, no começo com extremas,
não quer comer, não quer beber, não quer dormir. Se houvesse provações do corpo físico, talvez ele tivesse elevações espirituais, mas ele percebe finalmente um dia que não era por aí, que não é maltratando o corpo e negando as suas necessidades biológicas que você alcança a sabedoria. E é quando ele cessa de fazer esses extremos e vai falar que é o caminho do meio, que não é nem um extremo no palácio, né, com pessoas abanando, tendo tudo que ele queria como queria, e nem o oposto disso, não vou ter nada que eu tiver desejo ou querer, eu vou reprimir, porque talvez eu vou acessar. Ele só se sentiu mais fraco. E ao se sentir mais fraco, ele vai passar a fazer zazen, que é sentar-se em meditação. Mas é interessante, eu não uso muito a palavra meditação, embora a gente precisa usá-la, porque a meditação é um verbo transitivo em português, meditar. Vá meditar sobre a sua vida. A criança faz uma coisa errada, vá sentar lá e medite sobre o que você fez. Como se Ou fosse então um vá meditar castigo, sobre né? Deus. Ou castigo, ou então vá meditar sobre Deus. Vá procurar a essência última. E o que a gente fala do Zen é que o sujeito da meditação é o objeto da meditação. É você conhecendo a própria mente. E quando nós vamos conhecer a nossa mente, nós descobrimos que ela não está separada de tudo que existe, de todos os seres, de todas as formas de vida. Então existe uma comunhão, de repente, uma percepção de uma interser, que é uma palavra que aquele monge vietnamita insistia em ter, que é o Thich Nhat Hanh, né? Ele dizia, devemos ter uma nova palavra nos dicionários, interser, porque nada existe sozinho, separado. Então, a percepção, quando você começa práticas do Zen, primeira coisa, eu vou melhorar. Eu vou ficar de paz com o mundo, vai ficar tudo bem para mim. E nem sempre é assim, porque eu vou ver minha luz e vou ver minha sombra. Vou perceber que não é só aquele daquele país que é um ditador malvado, que quer destruir outro país. Em mim também existe esse personagem. Eu posso ter posto ele para dormir, eu posso ter aquietado, mas existe em mim. Então eu deixo de olhar o mundo na polaridade e na dualidade e perceber que em mim habitam todos, o bem e o mal, a luz e a sombra, o certo e o errado, o altruísta e o egoísta. E ao mesmo tempo eu faço escolhas. E aí vem o ponto diferente. Segundo os neurocientistas, nós temos 5% de livre-arbítrio, só 5, viu, né? É bem pouquinho, né? Mas esses 5% faz a diferença. Porque eu posso escolher apertar o botão que vai dar uma explosão mundial, ou eu posso escolher não apertar o botão. E é esses 5%. Então, eles são preciosos. Os Se outros embora noventa e muitas. cinco por cento seriam aquele bombardeio diário de informações ou desinformações que a gente recebe todo dia Exato, e que ficam espetando a nossa mente, né? exatamente. 95% é aquilo que, por experiências, por tendências genéticas e por experiências da vida, nós vamos Pela tomar inserção no decisões. meio, né? Exatamente. Mas tem 5% que é livre disto, que é realmente a nossa decisão. Por exemplo, a gente recebe muita informação agora da mídia, né? A tecnologia é uma maravilha, mas ao mesmo tempo a gente é bombardeado com muitas notícias. E se a gente ficar o tempo todo ouvindo essas notícias todas, a gente vai ficar meio perturbado se você não souber processar as informações. Mas eu digo que nós temos, o cérebro humano é o maior processador de dados que se possa imaginar. Todos os computadores, toda a tecnologia são cópias rudimentares da mente humana, que está o tempo todo processando milhões, bilhões de informações. Não só do nosso corpo pessoal, do nosso organismo, mas de tudo que entra pelos órgãos dos sentidos. Então a gente tem que confiar nesse sistema, sabe? Ele funciona, ele é bom, mas tem que meditar às vezes, silenciar para entender se essa informação é verdadeira. Fake news tem um monte aí, né? Mas nós Pois só é. podemos filtrar. E a gente vai ter que comparar com pessoas e com programas confiáveis para a gente não entrar e espalhar coisas errôneas por aí. Então, a meditação, o zazen, que seria essa prática que o Buda fez no passado e com a qual ele tem a experiência do despertar, ela é aquela que nos ajuda a ver com clareza o que é assim como é. Não como eu gostaria que fosse, mas como é. Perfeito. Estamos conversando com a monja Coen, né, que é missionária, monja zen budista, né, trazendo alguns ensinamentos
compartilhando conosco aqui neste momento. Vamos daqui a pouquinho falar também sobre o novo livro, né, que é Da Negação ao Despertar, mas antes eu gostaria de tocar em dois assuntos importantes também, que até na exposição da monja ficou bastante claro e vale a pena a gente tratar deles. Primeiro falar um pouquinho sobre a própria questão da mente, depois falar sobre as dificuldades de fazer escolha. Mas quando a gente pensa na questão da mente, essa mente pode ser nossa aliada ou nossa inimiga também. É muito interessante que você fala, porque Buda, o próprio Buda, 2.600 anos atrás, ele dizia assim, quando ele está, o último sermão dele, está velhinho, 90 anos, com dores, está quase entrando para Nirvana, quase morrendo, a gente não fala que morre, mas que entra para Nirvana, e ele diz, a mente deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores, Nossa. a nossa mente. Porque a gente acha que é a mente dos outros, né? Eles estão fazendo isso. Os marqueteiros estão fazendo isso. Espera aí, os marqueteiros podem fazer o que quiser. E como é que você entende isso? Que lado você vai tomar? Como é que Como você é que você filtra recebe, isso? processa, né? E devolve Exato, tudo isso, né? isso. Lindo que você falou isso. Como é que recebe, processa Processa e e devolve, né? devolve, e responde ao mundo e não reage. Uma coisa é reagir, alguém te empurra, você empurra de volta. Resposta não me empurrou, por que será? Eu não vou empurrar de volta. Eu vou até falar com essa pessoa, cuidado, atenção, eu podia ter caído, você pode se machucar, né? É outra relação, não é uma relação da reação simples, mas de uma resposta clara. Por isso é preciso conhecer a mente e não ser enganado pela própria mente, não só a sua, como da sociedade, porque a sociedade como um todo também tem às vezes palavras, jargões, meios de pensar que a gente acaba introspectando e achando que são nossos. E é preciso investigar. Essa frase é verdadeira ou não? Até escrevi um livro sobre isso, sabe? Por exemplo, diz assim: a ocasião faz o ladrão. Não. Uma pessoa que não tem o hábito de roubar, nem a intenção de roubar, você pode pôr uma fortuna na frente dela que ela não vai pegar nenhuma moeda. Como muitas pessoas têm feito, né? Pessoas que esquecem dinheiro em táxi, outro que achou no lixo, eles vão lá e entregam. E são pessoas pobres que precisariam daquele dinheiro e não estão indo lá para receber a recompensa, não. Estão indo lá pensando, nossa, alguém que perdeu isso deve estar precisando. Percebe? Isso é da nossa natureza. Nós temos isso em nós também. Nós não somos só pessoas que querem se aproveitar uns dos outros, né? E observar que a mente pode nos enganar. Quando era criança, tinha um desenho animado que de um lado tinha um anjinho, do outro tinha um diabinho, né? E um dizia, faça isso, não faça não, roube não, não roube, né? E a gente tem isso em nós, a Você escuta as consciência. várias opções, mas no E final a decisão é sua, né? Naquele é cinco por nossa, cento do livre-arbítrio, como a senhora falou, né? é isso mesmo. E tem todas as possibilidades, mas a gente vai ter que fazer escolha. E a escolha, eu acho que é importante as pessoas. Eu não sei jogar xadrez, mas eu acho que xadrez é um jogo que estimula muito a mente humana, porque o movimento que você faz agora vai ter repercussão. Isso que no budismo vai chamar a lei de causa e efeito, a lei do karma, né? Aquilo que você faz, fala, pensa, vai repercutir. É como se você mexesse uma pecinha no jogo de xadrez e o seu adversário, que seria o mundo, a vida, vai mexer outra pecinha. E os bons jogadores de xadrez são aqueles que são capazes de prever várias jogadas adiante. Então não mexe de qualquer jeito. Tem cuidado e atenção no que fala, no que pensa e como se manifesta no mundo. E isso são preceitos, regras que Buda deixou para nós. Como que você fala, como que você pensa e como você age no mundo. Porque às vezes nós podemos controlar a fala, né? Não vou falar. Eu posso controlar o gesto, mas às vezes eu não controlo o meu pensamento. E isso é o mais difícil. Então, você começar a observar como que você está pensando a realidade. Será que a gente fica pensando mal dos outros? Fica desejando mal para outras pessoas? Tem frases que a gente diz, Deus castiga, né? É como você dizer, você vai ver o que vai É, acontecer para você, né? O karma vai te pegar. Pera aí, menos, né? O que eu gostei muito de Sua Santidade Dalai Lama, havia uma prece do budismo tibetano em que as pessoas
Diziam, tudo que você quer de mal para mim vai voltar em dobro e triplo para você. E o Dalai Lama falou assim, essa prece está proibida. Ela fica como peça de museu, isso existiu no passado. Porque o que nós queremos agora, o que você desejou de mal para mim, que se transforme em bem e que você receba essas benesses. Percebe a diferença que fala da mente de compaixão? Não é a mente que quer se vingar, que tem rancor, que tem raiva. Se essa pessoa está com rancor, raiva, vingança, você transformar isto em compaixão, em compreender e não querer o mal do outro. Isso é uma Não é forma de fácil. desarmar uma bomba, Isso, literalmente, né? Que vai exato. ter uma hora para explodir, né? Isso mesmo. Ô, Monja, Gostei. e, e uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, né? Para a gente pensar um pouco aqui com nossos telespectadores, internautas. É, a todo dia, né? A todo momento, nós estamos tomando decisões. Para a gente tomar decisão, a gente faz escolhas. E, em geral, há escolhas que acabam implicando em perdas e ganhos. Né? Daí que você tem a situação de muitas pessoas que são indecisas, ou outras que acabam decidindo muito errado, até em seu próprio desfavor, né? Em seu prejuízo, né? Como também, às vezes, só em seu favor e em prejuízo dos outros, e não encontra, muitas vezes, o caminho do equilíbrio. E eu gostaria de compreender um pouquinho a sua visão, né, sobre as dificuldades de se fazer escolha. Mas é difícil mesmo, porque eu escolhi uma coisa, eu não escolhi as outras todas. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica pensando: ah, se eu tivesse feito aquela escolha, não, aquilo teria sido melhor. Não, existe uma E frase que, que é na do verdade, taoísmo, você nunca vai saber, né? Porque o tempo não nunca. vai voltar, né? Exatamente, é isso mesmo, não tem volta. E uma coisa que o taoísmo fala, não é nem do budismo, ele diz assim: em dúvida, não. Ou seja, você tem que ter certeza da decisão e da atitude que vai tomar. Se você está duvidando, espere. É só isso, não é que não vá fazer. Espere um pouco, reflita, analise melhor, investigue mais antes de tomar a decisão. Mas também não pode ficar na indecisão. Na Muitos inércia, né? acidentes de trânsito acontecem pela indecisão. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Pá, e bate. Então tem que ter momentos que você nem pensa muito, é direita ou esquerda, abriu para cá e eu passo por ali. A gente às vezes vê na televisão acidentes que acontecem, alguém que escapou por um triz, porque teve a capacidade dessa percepção de que precisava correr, precisava se afastar, mesmo que não tivesse nenhum sinal escrito ali na frente. Então nós temos que confiar um pouco em nós, na nossa capacidade, o que vai se chamar intuição, e que eu considero que essa rapidez de processamento de dados da mente. E as pessoas que não têm confiança em si, elas acabam falhando. Porque a gente tem que saber que a nossa mente está processando tudo isso. E às vezes não vem para o consciente, esse consciente que eu digo, essa parte superficial aqui, onde nós estamos falando e nos entendendo. Mas além disso, há outros níveis de consciência. E a gente não dá conta deles, e eles estão processando tudo que está entrando. A E se a intuição gente seria um tiver, sentido a mais, monja? seria uma confiança no processamento de dados do seu cérebro, que não passou pela consciência do dia a dia, mas que ela trouxe uma informação para aqui e diz assim: olha, para a direita dá certo, para a esquerda não dá, por exemplo. Se você virar à direita, você vai para a rua que você quer. Se você virou para a esquerda, você vai em outra direção. E você nem sabe se é norte, sul, leste, oeste. E de repente, se você naquele momento está livre de intenção, olha que bonito isso. Eu quero chegar em um determinado lugar, mas eu estou sem a intenção, eu vou chegar certinho porque eu sou inteligente, porque eu consigo, não. Você abre mão disso. E é como que você permitisse que o caminho se manifestasse, porque você se torna esse caminho. É uma proposta. É uma proposta Perfeito. de prática e de mística espiritual, que é para o dia a dia, não é para ficar lá no meio da montanha sentindo grandes inspirações mágicas. Isso é bom, isso é gostoso, a gente faz retiros para isso. Mas para que a gente se retira? Para voltar e para atuar no mundo. Não para se afastar do mundo. Estar no mundo, mas não estar do mundo da maneira tola comum, né? Estar no mundo com sabedoria, com precisão, fazendo escolhas que não sejam erradas. O que você falou é muito bom. A via negativa, que eu falo um pouquinho nesse livro, é isto. Primeiro faz não, o que você não quer para a sua vida? O que você acha que não é você?
Começa com o não. Não começa com assim, eu quero bem, eu quero isso. Tá bom. Meu primeiro compromisso que o Buda sugere é não faça o mal. Não é de faça o bem é o segundo. O primeiro é não faça o que é mal, não faça o que é errado, não faça mal feito. Não é? O segundo vem, faça o que é certo, faça o bem, faça bem feito. E o terceiro é importante porque diz, faça bem para todos. Não é só para você. E aí vem outra coisa que é difícil. Uma aranha. A aranha constrói uma teia maravilhosa num canto de um telhado muito alto. E ela está lá esperando o beija-flor que venha. Os passarinhos, os insetos que venham, né? Aí você vê o beija-flor entra lá e ela já começa a tecer em volta dele, porque ela vai pôr os ovos no beija-flor. Mas você acha que o beija-flor é mais bonito. Então você vai lá, arrebenta a teia de aranha e solta o beija-flor. Ele fica bem alegre, feliz e vai embora. Mas a aranha ficou sem ter onde se reproduzir. A escolha foi correta? Não é nem certo nem errado. Nós tivemos uma preferência. Nós achamos que para nós, seres humanos, o beija-flor é mais bonitinho. Ele canta bonitinho, ele fica paradinho ali na flor, e a aranha pode nos ferir, nos matar. Então nós escolhemos salvar o beija-flor e não dar alimento para a aranha. Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou comentando. E Eu uma escolhi o situação, beija-flor. nesse caso, É, uma escolha ou outra vai provocar uma alteração na própria natureza, né? Ela tem reflexos, né? exatamente. Os dois, de alguma maneira, ajudam no equilíbrio ou no desequilíbrio da própria natureza.